Estamos aqui, mais um episódio do podcast Entre Elas e Eu, onde nós falamos de assuntos sobre empreendedorismo, bem-estar, finanças e muito mais. E hoje, com a presidente da Câmara Municipal de Maringá, Majô. Majô, eu acho que quase todo mundo te conhece já, mas eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação para quem está nos assistindo. Oi, Cláudia. Oi, você que está nos assistindo. É um grande prazer estar com vocês aqui, participando, né, do podcast Entre Elas e Eu. A Cláudia é uma mulher que inspira muitas mulheres, é uma liderança nata, então falar com você e com o seu público é uma grande honra para mim, viu? Obrigada, Gosto muito Majô. do seu trabalho. Bom, eu sou a Majô, sou maringaense pé vermelha, cresci na rua jogando bola no asfalto, que já perdi muito tampão de dedo no asfalto jogando Foi uma bola, criança brincando. raiz. Fui uma criança raiz, né? Aham. Brinquei muito de esconde-esconde, subi em árvore. Sempre fui muito apaixonada por praticar esportes, né? Isso desde a minha infância. Isso me levou a cursar educação física aqui na UEM. Fui atleta por Maringá, jogo futebol, pode não parecer, mas sou atleta de futebol, jogo tênis, beach tênis também. Sou empreendedora, sou uma empresária no ramo de uma marca de roupas de beach tênis, do casual ao dry fit, e também apresentadora da TV Maringá Band aqui em Maringá. Estou vereadora e primeira mulher da história a ser presidente da Câmara Municipal de Maringá. Voltando um pouquinho nessa parte da minha graduação em educação física, eu falar que eu conhecia a política, Cláudia. Aham. A gente escuta muito falar daquela política, escola sem partido, né? A gente escuta falar muito dessas questões ideológicas na universidade. Isso é real, isso existe mesmo. E foi na universidade que eu descobri a minha paixão por políticas públicas. A minha graduação, meu mestrado, né, acadêmico que eu fiz na UEM, na UEL, já foi com políticas públicas, Que né, legal. nessa área, na área de saúde, naquele momento, promoção da saúde. Então, eu passei a acompanhar políticas públicas. Naquele momento, depois, eu saí candidata a vereadora lá em 2012, lá Lá atrás, atrás. com 22 anos. E depois aí de 4 eleições, 12 anos, e fui eleita vereadora em 2024. Fui diplomada vereadora e depois, com 3 meses de mandato, houve uma decisão judicial que afastou o antigo presidente, teve Aham. eleição e fui eleita a mais votada entre 4 candidatos à presidência da Câmara. E essa é um pouquinho do que é a Major. Sou casada, sou mãe de pet. Gente, inclusive não aparece, mas ela tá aqui embaixo assistindo a nossa gravação, uma lady. Ela é uma Ela é lady, uma, ela é né? uma teteia mesmo. Majô, eu sei que você tem muitos assuntos, a gente podia ficar horas aqui com a Majô falando de política, mas eu sei que você tem alguns assuntos voltados para mulheres, né? Você, como uma pessoa que demorou não, gente, persistiu em várias Deus me preparou eleições muito. até você chegar à candidatura, a ser eleita, a primeira mulher presidente da Câmara, né? Eu sei que você tem um olhar especial para nós mulheres. Então, eu gostaria que você comentasse de forma. Vai ter que ser rápida, né, gente? Sobre um projeto que a gente estava falando aqui, que é o projeto 40 Mais. Claudinha, eu tô cansada do discurso de que mulher é guerreira, que mulher é Não, isso, gente, que mulher. mulher não é guerreira, não. Chega, Chega. chega. Deixa pra Xena, Nós né? não somos mulheres maravilhas. Nós Aham. somos, mas não quer dizer que a gente dá conta que a gente dá conta de tudo, que a gente não sente nada, que a gente não precisa de ajuda, que a gente é invencível, que não dói. Não é porque nós somos pessoas resilientes, pessoas fortes, pessoas independentes, que nós podemos estar onde a gente quer, que a gente também não tenha momentos de fragilidade, momentos de dificuldade, momentos que a gente precisa de atenção e de Com ajuda. certeza. Então, eu não aguento mais aquele discurso que mulher é guerreira, que mulher, não sei o que ela, sabe? Assim, Sim, parece que aham. coloca a gente como se a gente tivesse que aguentar tudo. E, E cara, não é sem poder pedir fácil ajuda, né? sem poder pedir ajuda. A gente sabe que a gente muitas vezes se pega comparando o nosso bastidor com o palco do outro. Claudinha, não dá pra gente cair Não. nessa cilada, porque senão a gente acaba ficando adoecendo. A gente está adoecendo nós quanto Sim. mulheres. Então, a gente precisa, primeiro ponto, é reconhecer o que nós avançamos socialmente no país. Poxa, a gente, nós estamos em lugares que nós nunca tivemos há pouco tempo. Olha só, até a década de 60, as mulheres não podiam, as mulheres casadas, não podiam
abrir um comércio ou trabalhar fora sem autorização dos maridos. Nossa, Década de gente. 60, isso é super recente. É ali atrás, né? É logo ali. Nós não podíamos ter cartão de crédito. Há menos de 100 anos, nós não podíamos votar nem ser votados. Então, nós tivemos conquistas que são Muito são importantes. importantes, mas são recentes com a Mas as história. pessoas acham que porque nós conquistamos muitas coisas, nós nos tornamos invulneráveis, né, Major? Que a gente não precisa E de não é. ajuda. E não é assim. Não é assim. E a Uhum, gente precisa que as políticas públicas olhem para essas mulheres, para a mulher real. uhum. Chega de olhar para a mulher de Instagram. Chega de olhar para a mulher, aquela mulher do palco que só posta o que tá bom. Tem muita coisa no bastidor, cara, que é difícil pra caramba. É o que a gente fala, a vida de Instagram é linda, né, Major? Mas vai Ela ver é o linda, bastidor, vai ver os o perrengues. bastidor. Todo mundo conta os copos que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Bem sim. Pra gente também é assim, enquanto Aham. mulher. Então, poxa, quantas vezes a gente vai, muitas vezes, tomar banho chorando à noite? Quantas noites de sono a gente perde quanto mulheres, Aham. sabe? Muitas vezes se colocando numa pressão, se colocando numa posição que a gente tem que fazer. Poxa. Então, Uhum. assim, a gente tem pensado políticas públicas para essa mulher real, Tá. para a mulher de verdade. Então, Aham. a gente já está em tramitação na Câmara um projeto voltado para a saúde da mulher 40 a Que mais. legal. Olha só, por muito tempo, a medicina fez um desserviço para a mulher, quando a gente fala de reposição hormonal. Por muito tempo, a medicina julgou que as mulheres que usavam reposição hormonal teriam grandes problemas de saúde. Uhum. E hoje isso mudou, a perspectiva Uhum. mudou absurdamente. Hoje os médicos estão pedindo desculpa por essa visão que ficou por décadas sendo Exatamente. colocada. E a gente sabe o quanto que a terapia de reposição hormonal ajuda as mulheres. Então, isso é um tabu que precisa ser Quebrado. vencido e quebrado. Então, olha só, já está na hora de nós termos uma política pública cuidando da mulher. A gente está chamando de bem viver, ou viver bem, que é uma política pública que nós pretendemos, junto com a gestão, ter um ambulatório específico para atenção da saúde mulher 40 a mais. E se a gente conseguir articulação suficiente para isso e recurso suficiente para isso, mas algo que pode demorar por conta da grandiosidade, quem sabe o SUS não ter reposição hormonal para as mulheres. Claro, a gente sabe que existe o âmbito do SUS, ele é tripartite, que a gente fala. Uhum. Tem competência que é do município, tem competência que é do estado e da União. Uhum. Isso pode ser algo que não seja a competência do município fazer, mas nós precisamos começar de algum jeito, nós precisamos começar a olhar para essa saúde da mulher 40 a E, mais. inclusive, gente, falando sobre reposição, eu marquei uma consulta pelo SUS para fazer uma consulta de reposição hormonal com homeopatia, que eu não sabia que tinha. Terapias A integrativas. minha filha é interna e ela falou: mãe, já marquei para você a consulta, que a gente passa por um especialista, depois vai para lá. Eu falei: mas homeopatia? Ela falou: mãe, tem no SUS. Então, uma coisa nova, né? E que não é acessível para todo mundo, porque uma consulta com um médico homeopata, o convênio não cobre, ela é absurdamente cara, né, Major? E nós queremos, então, a gente sabe que o SUS de Maringá tem, e tem as terapias integrativas, e a homeopatia faz parte desse rol de terapias Sim. integrativas, e nós queremos ter um ambulatório na cidade de referência para esse atendimento, para que a mulher 40 a mais tenha um local específico para ela, tenha esse cuidado, esse olhar diferente para ela. A gente Por que não, precisa gente? mesmo, gente. Porque quem está entrando na menopausa sabe a falta que faz. A gente acha Então- que não precisa fazer reposição, mas Mas precisa. ou a gente joga o marido pela janela, né? Ou a gente faz reposição. Então, vamos manter a reposição que Não vão perder o réu vamos primário. vamos manter o réu primário, Que é que ele vai ficar importante. mais legal. A gente também, a gente já aprovou na Câmara a lei chamada Elas Constroem Maringá. Por quê? A gente percebe que nós ocupamos muitos espaços, Sim. nós precisamos de atenção de saúde da mulher, de educação da mulher, de empreendedorismo para a mulher, políticas de governo. E o que a gente vê na política pública? Muitas vezes entra prefeito, sai prefeito, tudo que o prefeito anterior fazia acaba, aí começa um novo prefeito. E se Aí perde acaba, todos os projetos, né, perde Major? todos os projetos. E para mim,
em Maringá, nenhuma mulher fica para trás. Então, Certo. os projetos precisam ser continuados. O Elas Constroem Maringá é um projeto para dar diretrizes para que a secretária de gestão de políticas públicas para mulheres, independente do prefeito que for daqui assumir, ter as diretrizes para ela poder continuar. atuar e continuar com o trabalho para as mulheres. Eu lembro quando você estava em campanha que a gente sempre comentava, né, que a gente já conhece a Maju bem antes dela ser eleita, que não tem cabimento um projeto, às vezes, ótimo, acabar porque o prefeito é do partido contrário, é rival. Não, Sendo que quem vai se prejudicar é a população, né, Maju? Isso é uma coisa muito legal. a gente precisa pensar nas pessoas. Exatamente. As pessoas têm que estar à frente da política, sabe? E a política não é uma coisa ruim, pelo contrário, a politicagem é. Sim. A política é uma coisa boa, porque isso é uma política para a mulher. Isso é bom, isso não é ruim. A Sim. gente pensar em terapia integrativa no SUS, a gente pensar o Elas Constroem em Maringá, isso é positivo, isso é política, uma política boa, positiva. O que a gente precisa acabar é com a politicagem, o que a gente precisa acabar é que a politicagem venha antes das pessoas. Pelo contrário, tem que vir as pessoas para depois vir a política e acabar com a politicagem. Certo. Então a gente tem feito esse trabalho aí aqui na cidade para ajudar as mulheres, as mães atípicas. Nós estamos no mês de abril, Claudinha. Certo. É o mês de conscientização do autismo. E olha só, outro ponto, chega de falar que a mãe de autista é guerreira, que ela é isso, que ela é aquilo, porque, pelo amor de Deus, é outra mulher que está adoecendo. A gente viu uma reportagem outro dia de um apresentador que disse que toda família merecia ter um filho autista. E eu acho que o caso dele, e eu vi também uma pessoa fazendo um comentário, que nós não estamos nem na mesma canoa que ele, que a gente esteja talvez no mesmo oceano. E eu entendi essa colocação. Ele é uma pessoa de posses, de bens, então o filho dele tem todas as terapias possíveis, ele não precisa se preocupar com o lado financeiro. Então, realmente, o filho dele, que é um autista, teve um desenvolvimento ótimo, mas a gente sabe que 99% das pessoas que têm um autista na família não são assim, né, Major? Não são. E nós temos um projeto que está em tramitação na Câmara, que é o Atendimento Já. Nós queremos unir a necessidade hoje. A Teteia A tá aí? Teteia tá aqui, ela veio pro meu Ela lado, mudou de gente, lado. ela cansou da mãe dela, veio aqui pra mim agora, mas ela tá deitadinha aqui, é uma leite. Então, o que eu penso nessa questão do autismo? Aham. Chega de falar que a mãe é guerreira, chega de endeusar e romantizar o autismo, porque não é fácil, não é fácil. É lindo, é lindo. Você saber que existe mais de uma forma de dizer eu te amo sem dizer uma única palavra é lindo. Mas a rotina, o bastidor, não é. Tem que parar de Bastidor romantizar. lá atrás, né? É. É Então, o que a assim, gente a gente vem precisa falando. parar de romantizar. A mãe tem um diagnóstico, a gente vê aí uma enxurrada de diagnósticos, Aham. muitos diagnósticos. A gente sabe que o tratamento são muitas terapias, muitas sessões multidisciplinares, é TO, é fono, é psicopedagoga, é uma enxurrada, fisioterapia em alguns casos. Então, são muitos tratamentos, né, para cada criança, e são muitas horas de sessão. E aí o poder público não dá conta de, no modelo atual, de atender todo mundo. Então, chega de fila para atender. A mãe e o pai precisa que seu filho seja atendido. Então, ora, se o poder público não dá conta de oferecer o serviço, vamos fazer uma parceria público-privada? Com certeza. Vamos usar as clínicas de Maringá, as TOs de Maringá, as fonos de Maringá, as psicólogas de Maringá, e o SUS contratar essas sessões privadas para poder ofertar para o usuário a terapia que ele precisa. Certo. Então, assim, tá na hora. Tá. Então, nós apoiamos o empreendedorismo, é uma das minhas bandeiras principais, né? Então, a parceria público-privada, essa parte vai ajudar e muito a atender essa criança, a atender essa família que precisa e também vai contribuir aí com o desenvolvimento da cidade de Maringá. Então, já está em tramitação na casa, a gente acredita que nas próximas semanas ou próximos meses termine a tramitação, porque, gente, eu vou falar mais para vocês, viu? É burocrático, a gente trabalha e começa a colher hoje coisas do ano passado. Então, só por curiosidade, Majô, para o nosso público e para mim também, quanto tempo demora um projeto em tramitação interna? Do dia que você fala, vou fazer esse projeto, até ir para votação na Câmara? Ele depende da sua complexidade. Por exemplo, se é um projeto que é para te dar uma utilidade pública de uma instituição, é algo mais objetivo, é algo mais rápido, a gente consegue em poucos meses aí, pelo menos,
uns 4, 5 meses. Meio ano quase, gente. Meio ano, para dizer que é rápido. Tá. E isso não tiver nenhuma intercorrência. Porque hoje nós temos 4 advogados que fazem os pareceres Aham. dos projetos Certo. para 23 vereadores que produzem O muito. dia inteiro. Então, assim, demora, né? Então, Uhum. se é algo mais complexo, tem que buscar jurisprudência, tem que buscar isso, tem pesquisa para saber se não tem nenhuma lei daquele tema no banco de dados. Aí eu quero colocar uma IA para fazer isso, para ajudar o servidor lá da ponta. A gente está trabalhando nessas contratações para trazer Aham. inovação, né? Que é um outro pilar. Então, assim, demora meses. Aham. Meses. Esse projeto nosso da parceria PPP tá desde o ano passado, do começo do meu mandato, em Aham. circulação, né, em tramitação na Câmara. Certo. Eu quero aprovar ele ainda em abril desse ano. Se a tramitação não conseguir finalizar, aí eu estou considerando pedir regime de urgência, que daí ele pula a tramitação para poder colocar em plenário e a gente poder votar. Então, é porque daí tem o projeto, aí tem a comissão, aí um vereador pede vista para estudar mais, o outro pede parecer do Conselho Municipal, o outro pede ofício para a Secretaria de Governo, para a Secretaria de Saúde, enfim, para isso Mas é demora. uma coisa que tem que demorar, né, Majô? É coisa séria, É uma né? coisa séria. Não dá para simplesmente você acordar, ter uma ideia e falar, vamos aprovar, né? E ainda mais que os vereadores às vezes não têm conhecimento daquela área, né? Uma clínica, como você falou, para mulheres 40 mais, para autismo. Sim. Eu não tenho nenhum autista na minha família, então a gente conhece de amigas que têm algumas coisas, mas é um assunto muito sério que realmente precisa ser estudado e trabalhado, né? Muito, muito, mas nós estamos trabalhando. Tem muita coisa que a gente faz, que a gente atua como vereadora, que não necessariamente é fazer uma lei. Com Então, que é um certeza. trabalho de gestão. Por exemplo, a gente fez um grupo de trabalho de estudo para aprovar o Desenrola Maringá. Desenrola Maringá é um projeto de minha autoria em que a gente desburocratizou o processo para emissão de alvará. A Certo. gente conseguiu liberar mais de 2.000 processos de alvará que estavam paralisados, né? Não paralisados, mas estavam em tramitação, mas é tudo muito moroso, porque são poucos fiscais para muita coisa, então foram anos de trabalho. A gente iniciou as tratativas, né, conversando com a gestão, antes de eu ser diplomada. Eu estava eleita e já comecei a trabalhar. Não tinha nem recebido o diploma Já ainda. estava Já nativa. estava nativa, já fui fazer agenda com a Junta Comercial do Estado do Paraná, com a Secretaria de Fazenda, com o Sindicato dos Contabilistas, com o Conselho Regional dos Contabilistas, para ver como que a gente podia trabalhar. Depois de um ano de muito trabalho, a gente chegou numa formatação de um texto que foi para votação e tal, para a gente poder conseguir aprovar. Foi mais que um filho, mais que uma gestação. Foi mais de um ano de gestação de 9 meses, foi mais de um ano de trabalho para a gente conseguir aprovar. Sim, aham. Então, a gente também faz alguns trabalhos nesse sentido, que é para contribuir aqui com a cidade. Para quem está assistindo a gente, sabe que durante o episódio, no meio do episódio, a gente fala uma palavra mágica e no final do episódio, a pessoa que comentar essa palavra vai ter um brinde. Geralmente a gente dá um bolo, dá um brinde, um produto físico. Como a Majô é empreendedora e é presidente da Câmara, ela vai dar uma coisa muito legal, gente. Então, você, empreendedora que está nos assistindo, fica ligado que a Majô agora vai falar a palavra surpresa. Teteia. É o nome da minha cachorra. Gente, muito fácil essa palavra, hein? Devia falar para ela mudar, mas tudo bem. Então, você que está assistindo a gente, marca o nome da Teteia. No final, eu vou lembrar você de assistir o nosso episódio, Majô, comentar. E a pessoa que assistir e comentar a Teteia, ela no final vai ganhar o quê? Olha só, nós temos um quadro na minha rede social que é o Majô Indica. Então, fiquem ligados aqui que a Majô vai explicar o que é o Majô Indica agora para você, empreendedor, homem ou mulher, É tá? isso mesmo. Então, assim, nós vamos. Você vai um dia até a Câmara Municipal, conhece a Câmara, a gente pode conversar um pouco mais dos projetos, enfim. Eu tenho na minha rede social um quadro chamado Majô Indica, em que eu indico produtos e empreendedores da cidade de Maringá. Então, você Que quer que eu legal. faça um merchan do seu programa, do seu produto? Comenta aqui, Teteia. Você vai lá na Câmara, a gente faz uma Majô Indica com você e eu vou colocar um bônus agora. Gente, presta atenção. Pode ser Ó. do seu produto ou do seu serviço. Quem é prestador de serviço, vai lá na câmera, conversa com a Majô, toma café, toma chimarrão, gente, que tem tudo lá. Tereré Tem também. tereré. E qual é o bônus, O Majô? bônus é o seguinte: eu tenho um quadro na televisão, que é a TV Maringá Band, e você pode ser meu convidado
a participar, mas daí tem que ser mulher, porque é mulher em foco. Isso só vale para as meninas, tá? Aham. Eu vou entrevistar você na TV Maringá Band a um dia que a gente combinar. Gente, eu acho que eu vou comentar, vale? Vale, vale, vale. Então, eu vou Eu comentar. nunca te entrevistei, né? Não. Então, ó, já vamos agendar a Claudinha lá pra gente entrevistar. Gente, ela tá fazendo assim porque a Mari tá aqui atrás também. A Teteia tá aqui, a Mari tá ali, fazendo uns takes aqui. A Mari é assessora da Majô, para quem não conhece. Pode ir lá na câmera, a Majô recebe todo mundo, as meninas são os amores, a gente toma café, faz reunião, né, Majô? Tira dúvida, dá sugestão, Puxão dá de bronca quando a orelha. gente não gosta das coisas também. A Majô, super de boa, ela atende a gente super bem lá. Majô, eu queria que você falasse agora, a gente falou de algumas políticas públicas, né, que você está desenvolvendo. Como foi o seu crescimento dentro da política? Você começou lá atrás como uma estudante de educação física e hoje é presidente da Câmara. O que que isso representa para você enquanto mulher mesmo? Que Deus tem planos maiores do que a gente imagina. Que a gente Uhum, tem que dar o passo que ele vai colocando no chão. Se eu posso resumir a minha trajetória, seria nessa frase. Porque assim, Cláudia, a gente não... A gente, cada um tem seu propósito de vida. A gente não escolhe a política. Quem aham, que escolhe ser um teto de vidro para todo mundo ficar apontando o dedo, para uhum. todo mundo ficar criticando? Acho que ninguém. Ninguém escolhe isso. É Aham, Deus que escolhe a gente para estar na política e capacita a gente para estar na política. isso é importante. Então, foram 12 anos Ah, de quando eu saí pela primeira vez candidata até eu ser eleita. aham, Gente, eleição não é igual Natal que tem todo ano, não. É de 4 em 4. Você imaginou você sair candidata num ano, você não ser eleita, você fica 4 anos trabalhando. Você sai de novo, você não ser eleita, você fica 4 anos trabalhando. Você sai de novo, você não ser eleita, você fica 4 anos trabalhando. Para daí uhum. você ser eleita. Então, assim, foram 12 anos de trabalho, Muito né? tempo, né? Muito tempo. Então, assim, muita resiliência, muita Muita. fé, né? Aham, E propósito de vida mesmo, de você conhecer, porque a política não é fácil, não. eu imagino. Não é fácil. Então, a pessoa fala, você tá aí candidata também. Filha, vai lá pra você ver. Sair candidata é Tenta. moleza, minha querida. Então, assim, não é Uhum, fácil, não, é propósito. Então, o que que eu posso dizer? Que Deus sabe tudo da nossa vida. E isso aham, estava no meu coração desde sempre. aham. Não foi uma coisa que eu caí, vou sair candidata a vereadora. Não Não, foi ninguém te achou, não. Eu falei assim, nossa, mas já tem cara de vereadora, vou pôr ela aqui no meu partido. não é assim. Não é assim. Uhum, Então, cada um de nós temos um propósito. Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? Então, quando você tem isso claro, né, aham, você trabalha com gosto. Tem uma frase que eu ganhei um imã de geladeiro da Mari Davantel, da sim, Mulheres Emocionalmente Produtivas. E naquela frase, tem uma frase que tem um esqueletinho bonitinho assim, e ele fala assim: seu coração sabe o caminho, aham, corra nessa direção. Então, qual é o seu propósito? É ajudar mulheres a ter uma independência financeira? O seu propósito é você edificar um lar conflituoso? O seu propósito é criar um filho especial? O seu propósito é vencer, ser a primeira pessoa na sua família a ter uma formação ou ser uma empreendedora? Qual é o seu uhum. propósito? Você está quebrando barreiras, né? Então, e a questão do propósito não necessariamente tem a ver com a vida profissional. Pode Não, também ter com a vida pessoal. pessoal, ou pode ter nas duas coisas, e está tudo bem. A gente precisa ter claro qual é o nosso propósito. E é isso, aquela vozinha no coração é o que vai dizer se é o Uhum, caminho, se não é, sabe? uhum, E quando a gente tem claro isso, tem claro o que Deus tem na nossa vida, que esse é o caminho, você segue nessa direção e você caminha, né? Então, foram 12 anos, e a pessoa falou: "Nossa, mas você já é presidente, cara". Tudo bem, foi no meu primeiro mandato, foi, né? Sou mulher, sou jovem, recebi preconceito por isso? Sim, de dedo na cara e tudo, mas tá tudo bem, a gente aham, supera. Agora foram 12 anos para isso. E uhum, eu vejo que eu não estava pronta para ter assumido uma cadeira antes. Eu não tinha a mentalidade que eu precisava para saber engolir sapo. Haver um marmanjão olhando na tua cara, te dar direito e falar assim: eu não voto nessa menina. E você aham, engolir aquilo, você ressignificar aquilo, ou e você por diversas vezes tomar banho chorando, ou acordar preocupada, ou aham. passando por coisas que você não pode compartilhar nem com seu marido, porque senão ele ia ficar mais preocupado que você.
Aí você fala, puta merda, Vou conversar com quem? e vou preocupar ele, às vezes, com uma coisa, sabe? Aham. Que ele não pode ajudar muitas vezes, sabe? Sim. E vai conversar com uma amiga que também às vezes não vai entender aquilo que você tá passando. Aham. Então, não é fácil, gente, esse caminho. Mas o que eu posso dizer nessa trajetória política é isso. Dá o passo que Deus coloca o chão para o que você for fazer na sua vida, sabe? Uhum. Tenha propósito, coloca a sua fé, que Deus sabe o que faz no tempo dele, do jeito dele, e os planos dele são melhores do que a gente podia imaginar. Gente, mas só um parêntese aqui, tá? Mas eu tá falando pra gente dar o passo que Deus coloca o chão, mas não é pra você dar o passo e ficar esperando no primeiro passo, né, Major? Porque a gente Olha, vê muito empreendedor assim, ai, tô esperando, mas não se move, não se mexe, não, né? olha só. Então, só pra finalizar aqui, Major, quando a Major fala que Deus dá o chão, ele dá, mas a gente tem que continuar caminhando, Igual né, andar de Major? bicicleta, se você parar, você cai. Exatamente. É importante você falar sobre isso, Claudinha, porque eu falo muito assim. Falo não é uma frase minha, não é uma palavra minha, mas assim, a gente tem que orar. Temos que orar, temos, mas é Independente da sua oração. Ora, religião. mais age. Oração. Ora, mais age. As coisas não vão Você chegar. pede um caminho para Deus e faz a sua parte, né, faz sua Major? Não parte. adianta você sentar ali e falar assim, nossa, eu rezei para Deus todos os dias. Deus tá falando, filho, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para você que é empreendedora. Você faz o marketing da esperança? Que fica lá esperando o cliente chegar até você? Que se você faz, tá na hora de se capacitar, né? Você está indo atrás de encontrar, né, as alternativas, de aprender, de sentar a bunda na cadeira, de estudar, de fazer as coisas. Exatamente. Então, é oração. Ora, pede, mas age. Né? Isso Então, aí. continue se movimentando, não para, não para. Isso é importante a Cláudia falar, porque, gente, e a gente vê muito isso, né? A gente tá sempre em feiras, em eventos, né, Major? Acho que a gente é figurinha carimbada nos eventos da cidade. E a gente vê como algumas empreendedoras e empreendedores se desenvolveram, cresceram, Sim. a se desenvolver até para gravar vídeo, gravar story, para falar, e como outros continuam estagnados, né, gente? Tem só uma dica importante. Vai na feira, fica sentada no celular, não aborda cliente, não aprende sobre. Não é vitrinismo, né? A palavra, mas como a expor, montar uma mesa, sabe? Cara, tem muitas possibilidades para se fazer. Tem. Aprender a precificar produto, gente, vai ter que estudar, porque é uma fórmula para isso. A gente tem algumas entidades aqui, né, Major? O Sebrae, a Ampec, a Ampec. própria prefeitura que tem cursos, tem capacitações, gente. Então, assim, fica a dica da Major, fica a minha dica. Se você é empreendedor, procure se capacitar. A gente sempre pode sentar para aprender, né, Major? Nossa, a gente tá todo momento aprendendo. Hoje em dia, isso aqui, gente, um tal do celular. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando você abre seu Instagram, você vai rolar o feed. O que aparece de conteúdo para você? Porque o algoritmo entrega o que você consome. Você está consumindo besteira, meme, coisa engraçada. Você está consumindo conteúdo de valor. Quem são no seu nicho ou no seu no quesito de vendas, os seus mentores? Quem são os influencers top do mercado que você acompanha? Porque aqui tem muito conteúdo bom, só que você tem que saber usar. O YouTube tem muito conteúdo bom. Muito. É todo conteúdo que é bom? Não, tem que saber filtrar. Mas, poxa vida, quem são os top players do mercado na sua área que pode te ajudar nesse processo? Infelizmente, Major, o nosso tempo está acabando, mas eu vou pedir para você repetir a palavra mágica, a palavra misteriosa que você falou. Ela tá aqui do meu lado. Eu ia pegar ela no colo, mas deixa ela ali. Ela tá aqui do meu lado, gente. Depois a gente vai tirar uma foto e mostrar ela para vocês. A Major vai repetir a palavra e vai repetir o prêmio que quem comentar a palavra vai ganhar. Vamos lá, Olha então, só, Major. a palavra é teteia e você que for o primeiro a comentar vai receber uma publicação na minha rede social do seu produto ou serviço e eu vou entrevistar, se você for mulher, lá no Mulher em Foco da TV Maringá Band. Então, você que está aqui assistindo a gente, já comenta lá, Teteia. Vai visitar a Major lá na Câmara, toma um chimarrão, um café com ela lá. E se tiver sorte de ser mulher, você ainda vai ganhar um espaço na TV para apresentar o seu produto ou serviço. Gente, uma oportunidade ímpar. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. A gente tinha aqui várias coisas para falar com a Major ainda, mas a gente vai tentar marcar um outro episódio com ela para ela falar de outros assuntos, outros projetos que estão chegando aí.
Foi um prazer ter você com a gente aqui. Muito obrigado por nos assistir e lembrem-se de comentar e compartilhar esse episódio, esse canal com outras mulheres para a gente fazer um grande movimento e levar esse conhecimento para mais pessoas. Muito obrigada. Valeu!